Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, bem-vindo à lição de número 11 e o nosso tema desta semana, Anseio por Deus em Sião. O Monte Sião, quem sabe, é um dos montes mais famosos e conhecidos da Bíblia. O significado real do Monte Sião significa a presença de Deus, a habitação de Deus. E hoje nós temos o Monte Sião em nosso meio. O Monte Sião escolhido por nós hoje é o lugar onde nós adoramos a Deus, é onde nós buscamos a Deus. O verso para memorizar desta semana se encontra no livro de Salmos 84 e o verso 2, que diz assim: A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. A lição desta semana, ela busca a conexão por meio da casa e da presença de Deus. O átrio de Deus, ou o átrio da casa de Deus, eram no Antigo Testamento os compartimentos que faziam parte do santuário. O santuário também simbolizava a presença, a glória de Deus no passado. Era a conexão do povo de Deus com a presença de Deus, porque era no santuário onde tinha o pátio, o santo, o santíssimo. Então todos esses átrios, eles simbolizavam a conexão, era a vida espiritual do povo de Deus no passado por meio da presença de Deus. Na Bíblia nós encontramos vários montes. O monte na Bíblia está em contraste com o vale. O vale é um lugar baixo, o monte é um lugar alto. E os montes na Bíblia têm um significado muito especial. Nós vemos desde o início da história do povo de Deus na Bíblia, alguns montes citados na Bíblia. Por exemplo, nós temos o Monte Sinai, que foi onde Deus deu a tábua dos 10 mandamentos para Moisés. E ali também naquele monte tem um significado muito especial da presença de Deus, da conexão de Deus com seu povo por meio de um mediador chamado de Moisés. Nós temos também o Monte das Oliveiras na Bíblia. O Monte das Oliveiras ficou famoso por Jesus apresentar seus vários sermões e também por Jesus se retirar para fazer a sua prece, as suas orações. Nós temos também o Monte Sião, como já falei. O Monte Moriá ficou muito famoso também por ser o lugar onde Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado. O Monte Moriá também representou ali a presença de Deus. E mais tarde, o Templo de Jerusalém foi erigido sobre esta geografia. Nós temos também o Monte Horebe, nós temos o Monte Carmelo, que simbolizou também uma batalha muito intensa entre Elias e os profetas de Baal, os falsos profetas ali representados de Baal. E aquele Monte Carmelo simbolizou também uma batalha entre o bem e o mal. Nós temos também o Monte de Megido ou Meguido no Antigo Testamento, que lá em Apocalipse é dado como o Monte do Armagedon, conhecido como a Batalha do Armagedon. Armagedon ou Monte de Megido era onde aconteciam as constantes batalhas no Antigo Testamento. O povo de Deus, ele teve muitas batalhas. E nós sabemos que quem estava no monte prevalecia em relação a quem estava no vale. Porque numa batalha de guerra entre pessoas que tinham espadas, quem estava na parte superior ou no monte tinha um privilégio, tinha uma vantagem em relação àqueles que estavam no vale. Portanto, meus amigos, nas batalhas do Antigo Testamento era muito comum que as pessoas, que os exércitos, eles subissem para os montes e não ficassem no vale quando acontecia uma batalha. E por isso que o monte tem essa representatividade. Ela representa também um lugar de vitória. E o Monte de Megido aconteciam ali muitas batalhas entre o povo de Deus
e os inimigos de Deus da época, principalmente os filisteus. Por isso que lá no Apocalipse, o Monte Megido, ele é definido como o Armagedon, ou a Batalha do Armagedon, simbolizando a última batalha final entre o bem e o mal, a última cartada que Satanás investirá contra o povo de Deus para destruí-lo. Mas nós sabemos que esta batalha, essa vitória já é certa. Deus, Jesus, o nosso general, o nosso comandante, ele já é mais do que vencedor. Nós temos também o Monte Gerizim, conhecido como Monte das Bênçãos. Em Salmos 48 e o verso 2 diz assim: Monte Sião é a alegria de toda a terra. E mais à frente também, Salmo 125 e o verso 1 diz assim: Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. Como eu falei, a montanha ou o Monte Sião na Bíblia tem uma representatividade muito grande para o povo de Deus, porque no passado o Monte Sião simbolizava a presença de Deus. E hoje, quem é ou onde está o Monte Sião? O Monte Sião pode estar na igreja, o Monte Sião pode estar na sua casa, na minha casa. O Monte Sião está no lugar que nós escolhemos para adorar e para invocar a presença de Deus em nosso meio. Portanto, meus amados, temos que fazer a cada dia uma morada. O Monte Sião, ele representa a minha conexão hoje com Deus. E a nossa casa, principalmente, deve representar hoje o Monte Sião. A presença de Deus, ela tem que ser constante na nossa vida. Oremos a cada dia para que Deus possa se fazer presente em nosso meio e para que nós possamos ser como diz aqui o Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. Devemos ser inabalável, devemos estar seguro aquela montanha inexpugnável que jamais se abala. Creia em Deus, creia que Ele está do seu lado, confie nas promessas de Deus e certamente, meus amados, nós nunca mais seremos abalados com os vendavais que o inimigo coloca em nosso meio para nos destruir, se tão somente nós tivermos apegado, arraigado à montanha de Deus, à presença de Deus, que é o Monte Sião. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos a cada dia estar firme e forte na presença de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.